Olá, seja bem-vindo no nosso Pecuária em Alta de hoje, especial Corte Zebu. A gente traz informações importantes para você levar o melhoramento genético para a sua propriedade e entender um pouco mais sobre as novidades, as tendências e as tecnologias do mercado. E quem explica para a gente hoje é o Rafael Oliveira, gerente de Corte Zebu da Alta. Rafa, seja bem-vindo no nosso programa de hoje. Obrigado, David. É um prazer estar falando com vocês aqui e poder contribuir um pouquinho com algumas informações interessantes aí para os nossos telespectadores. Rafa, a gente está aí na boca da pré-estação de monta e o que o produtor pode começar a se planejar? Já está um pouquinho atrasado, né? Mas como que ele pode ter uma estação de monta já bem efetiva e ter o sucesso dela? A estação de monta ela passou a ser de fundamental importância aí para qualquer sistema de criação de corte, porque ela consegue, através da estação de monta, você consegue agrupar aí os manejos da fazenda, manejo reprodutivo, que seria o manejo aí das fêmeas, de poder sincronizar as fêmeas e fazer com que elas parem tudo no mesmo período, num período curto aí do ano, ou determinado período do ano. Isso facilita o manejo de nascimento, aí, o manejo de maternidade, o manejo de desmama. Então, sim, ela dita aí, praticamente, a estação de monta, ela dita como será a programação, não só reprodutivo, mas o manejo futuro da fazenda. Então, por isso que ela é de fundamental importância. E um bom planejamento, ele começa, a gente brinca que o planejamento da estação de monta, ela começa antes de terminar a atual, vamos dizer assim, você já pensa na futura, antes de terminar a estação de monta atual. Por quê? A gente vai ver os erros que a gente possivelmente pode ter tido em relação à estação de monta, o que ajustar, se é necessário alongar ou encurtar mais a estação. Então, assim, o planejamento começa muito cedo e é fundamental esse planejamento. Outro passo importante no planejamento de uma estação de monta é a utilização dos touros que vão ser utilizados, a seleção de touros que vão ser utilizados na estação de monta. Dentro daquele objetivo de seleção que a gente busca, dentro daquele objetivo de produtivo que a gente tem ainda numa fazenda, a gente vai escolher os touros indicados para esse determinado objetivo. Também, um outro ponto interessante da estação de monta que passa pelo planejamento é saber se o rebanho está em crescimento, se o rebanho está estabilizado, a quantidade de matriz que a gente pode vender ou reter. Então, isso passa tudo por uma estação de monta bem planejada. Então, tá aí, geralmente a estação de monta começa, na grande maioria do Brasil, em meados de outubro, quando começa a chover aí pela maioria do país. Então, está na hora de planejar, já passou da hora, né? Mas principalmente o planejamento da compra de sêmen, ela começa principalmente agora, enquanto alguns touros têm estoque. Então, fiquem atentos aí, porque para a estação de monta ser bem sucedida tem que ter um planejamento muito bom. Rafa, você falou dos touros Concept Plus e praticamente acabaram de sair do forno os novos touros que compõem a bateria Concept Plus aqui da Alta. E aí o produtor tem uma variabilidade para investir nesses touros e levar o melhoramento genético para a propriedade, né? O Concept Plus é um programa que identifica aí os touros com maior fertilidade a campo na IATF. Então, touros que têm aí um resultado de IATF mais forte do que a média, vamos dizer assim, um programa que já está consagrado. A gente brinca até que o Concept Plus já virou marca. Então, hoje é um programa de muita credibilidade, e tanto que ele é de fundamental importância para a empresa, que dos 20 maiores touros da pasta Corte Zebu que comercializam sêmen hoje, 19 são Concept Plus, mostrando que realmente é importante. Então, você pegar esse planejamento de compra de sêmen pensando na estação de monta, os touros Concept Plus, eles são fundamental aí, utilizar em parte da compra touros Concept Plus. Lógico que também a importância de touros jovens é fundamental, então a gente ter mesclando touros jovens com touros consagrados aí Concept Plus é importante, porque o touro jovem ele tem uma genética moderna, uma genética mais moderna. Então a gente tem que utilizar sempre o princípio básico do melhoramento genético, que a geração atual ela tem que ser melhor que a geração anterior. Então o touro jovem ele é de fundamental importância. Intervalo de geração curto,
uma genética moderna, uma genética que passou por seleção muito forte. Então, você somar os touros jovens com touros Concept Plus durante a estação de monta é a receita de sucesso. Você vai pegar touros com alta fertilidade e touros jovens com uma genética muito forte, com um crivo de seleção de laboratório também muito forte, porque a alta tem um critério de seleção para liberação de sêmen muito forte, a mais forte do Brasil, com certeza. Então, esses touros que vão para o mercado, pode ter certeza que a seleção no laboratório da qualidade seminal é muito forte, David. Um dos pontos que o produtor peca, ou às vezes por alta demanda na propriedade, é identificar o cio, né? E a Alta disponibiliza a tinta, o Estrotec, enfim, várias ferramentas para identificar o cio, que é um passo muito importante nessa pré-estação de monta, né? A própria estação de monta ela já tem essa questão do cio, né? Porque quando você faz o protocolo de hormônio, ele faz com que todas as fêmeas vão entrar ali no lote de fêmeas que foram, que entraram em reprodução, que entraram na estação de monta ali, esse lote ele vai dar cio tudo junto. Então, assim, quando você retira o implante, que as vacas vão começar a ciclar, esse ciclo aí desses lotes de todos vão ser todos no mesmo momento praticamente. Então isso facilita muito, que uma das grandes dificuldades da inseminação artificial lá atrás era a identificação de cio. O capataz ter que ir no pasto, ficar olhando vaca que está no cio, separando para fazer o lote de inseminação ou utilização de rufião, tudo. Então, assim, hoje com esse IATF facilitou muito isso aí e é um dos fatores que faz com que a IATF cresça ano a ano. Quem quer entrar na inseminação hoje, não tem outro caminho a não ser a IATF, porque a inseminação convencional basicamente ficou para trás. Hoje a IATF é o que há de melhor dentro da atualidade para quem quer iniciar aí a IATF. Rafa, mito ou verdade? Para o produtor identificar o cio, ele usa as ferramentas. Mas para a vaca ciclar novamente, ela precisa ter uma boa alimentação, um bom manejo, ou isso é só assunto da internet? David, isso é uma realidade. A fêmea, para ela ciclar ou para entrar em reprodução, ela tem que estar ganhando peso, ela tem que estar no balanço energético positivo, caso contrário, ela não vai entrar em reprodução. Por isso que um dos motivos da estação começar geralmente na época das águas, na chuva, quando começa a chover, é porque o pasto já está de melhor qualidade, ela começa a ganhar peso, e é isso que é um fator importante. Um dos fatores também que influencia muito é o acabamento de carcaça. Tanto que hoje uma das características utilizadas em termos que, para quem olha a avaliação genética, na hora de selecionar um touro para ser utilizado em rebanhos de corte hoje, o acabamento é de fundamental importância, porque além dele estar correlacionado com precocidade sexual, está correlacionado com terminação final de carcaça, o acabamento ele tem uma importância muito grande para aquela matriz ali que vai entrar em reprodução, porque ela vai passar por uma seca muito forte, ela tem que ter o acabamento de carcaça, porque esse acabamento vai ser utilizado como uma reserva energética, e essa reserva, quanto mais acabamento a fêmea tiver e ela aguentar passar pela seca, e ela ainda tiver uma reserva de gordura, ela vai ciclar mais rápido. Então, o acabamento também, além da nutrição, além do manejo sanitário, o acabamento ele passa a ter uma fundamental importância aí também na parte reprodutiva. Então, assim, voltando à parte genética, o acabamento é uma característica genética que a gente consegue introduzir em rebanhos via avaliação genética, identificação de touros melhoradores para essas características e utilizar também para melhorar aí o resultado de IATF de uma fazenda. E para a pré-estação de monta, claro que a Alta tem grandes touros, grandes reprodutores para investir ainda mais na qualidade do seu rebanho, né, Rafa? É isso aí, David. Então, falando de touro e falando de touro Concept Plus, o Cabaré da Santanice, um touro que saiu Concept Plus na sua primeira estação de monta, mostrando toda a sua força aí em termos de fertilidade a campo, né? O Cabaré é um filho do Rei Faixa Preta, que também é um touro Concept Plus, mostrando aí que talvez essa correlação existe aí entre pais e filhos. E na linha materna, o Cabaré traz o B3229 da Santanice, que é Rambo na proteína. E na linha materna ainda,
na linha baixa da sua mãe, o Cabaré traz a família da vela. Então, o Cabaré consegue unir duas importantes famílias da Santanice através da sua mãe, da B6251, que é uma importante doadora jovem lá da Santanice. Ele traz a família da proteína e a família da vela, então traz toda a consistência genética aí em cima da sua genealogia. O Cabaré é um touro muito indicado para quem busca fazer base de rebanho, porque ele traz boa habilidade materna, traz precocidade sexual, traz fertilidade, e também um touro que é indicado aí para quem busca fazer macho de alto desempenho em ganho de peso, porque traz aí pesa desmama, pesa ao sobreano, um touro que traz também muita força aí, as características de carcaça, como a área de olho de lombo e também espessura de gordura. Então, um touro bem completo, um touro que está aí na sua segunda estação de monta, vai entrar na sua segunda estação de monta, um touro que tem comercializado bem, é uma opção de sangue muito interessante aí para quem busca, uma opção para ser trabalhada em cima da linhagem do Ren Armador. Então, o Cabaré da Santanice, um grande reprodutor e Concept Plus da nossa bateria. Falando de outro touro Concept Plus, um touro que já é bastante consagrado aí dentro da bateria, está entre os maiores vendedores de sêmen da alta, é o Charuto Five Itajaí, um touro que vem lá do Pará, um filho do Provador numa vaca campeão com Jamanta, um touro que traz aí a junção da linhagem IZ com a linhagem Lengruber. Essa junção de linhagens aí traz muito desempenho, ganho de peso e muita fertilidade aí em sua junção de genealogias. O charuto, touro que muito utilizado tanto para quem busca fazer macho de alto desempenho, com alto rendimento de carcaça, um touro que é top 1% no Gene Plus, um touro que traz conformação frigorífica desmama, conformação frigorífica ao sobreano, muita espessura de gordura subcutânea, um touro de alta habilidade materna e uma abertura de sangue para as principais linhagens que a gente tem na atualidade. Linhagem do Armador, linhagem do Rambo, linhagem Quark. Então ele se traz aí uma boa opção de sangue, com uma avaliação genética equilibrada e aí um touro Concept Plus. E David, fechando essa bateria de touros dessa parte, a gente vai falar do Brasil FVC, outro touro consagrado, pai de touro de Central, um touro que vem aí da junção das linhagens da genética aditiva com linhagem colonial, linhagem Mundo Novo, um touro que é filho do Ren States, que é provador na linha materna. O Brasil traz a seda é Quark com 1646, então traz aí muita força também, desempenho, ganho de peso, muito rendimento de carcaça, um touro que é destaque tanto nos programas de PO, como PMGZ, a NCP, Gene Plus, mas também um touro que traz aí muita força no Sumário Qualitas e também no Aliança, principalmente por causa do desempenho e ganho de peso. O Brasil, um touro que vem aí já há vários anos comercializando muito sêmen, igual eu falei, já é pai de touro de Central, um touro que também é aberto para a linhagem do Ren Armador, que a gente sabe que hoje existe muito filho do Armador e filhas do Armador no campo para ser trabalhado, e o Brasil encaixa muito bem nas filhas do Armador e também nas filhas do USP, porque ele é aberto de sangue do Rambo. Então, o Brasil aí fechando essa bateria de touros Concept Plus, mostrando que a alta tem, além de muitos touros com fertilidade de campo, traz boas opções de sangue para ser trabalhado, ele trouxe 3 opções de sangue para ser trabalhado na linhagem do Armador, com alto desempenho, com alta fertilidade e principalmente com consistência genética, David. E agora a gente vai falar de um assunto muito importante sobre planejamento, que a gente sabe para todo sucesso, tanto em qualquer produção, em qualquer negócio, é preciso ter o planejamento. E o Plano Genético é um programa específico da Alta, exclusivo do mercado, que a gente te ajuda a chegar no sucesso que você almeja na sua propriedade. E Rafa, fala para a gente como que o produtor consegue identificar quando se faz necessário o plano genético na propriedade. David, a gente sabe que uma propriedade é diferente da outra, lógico, não existe propriedade, a gente brinca que às vezes um touro vai muito bem no meu vizinho da frente, a gente vai no outro vizinho ali, o touro não foi tão bem. Por quê? Manejos diferentes, genética diferente entre os rebanhos, criação diferente, então tudo aí influencia. E o plano genético, o que ele faz? Ele consegue pegar um grupo de touros, né, os touros avaliados dentro de um programa de melhoramento genético, e dentro de uma
pesquisa que a gente faz, numa entrevista que a gente faz com o criador para identificar qual que é o objetivo de seleção dele, o que ele precisa melhorar dentro do rebanho, a gente consegue reorganizar dentro de um programa de melhoramento genético esse grupo de touros avaliados, ou seja, nem sempre, a gente fala que nem sempre o melhor touro do sumário, ele é o melhor touro para aquele rebanho, e o plano genético ele faz muito isso. Ele pega esse grupo de touros, reorganiza para saber qual que é o melhor touro para ser utilizado dentro da propriedade, identificado através da entrevista, saber, igual eu falei, o objetivo de seleção, se é para fazer macho, se é para fazer cria, se é recria, engorda. Então, assim, a gente consegue identificar o melhor touro para aquele objetivo. Então, a gente pondera as características novamente, vê qual característica é mais importante dentro de um criatório do que outra. Então, essa ponderação e esse filtro faz com que os touros são reorganizados dentro do programa e, igual eu falei, nem sempre o melhor touro do programa é o melhor touro para aquela fazenda. A gente consegue identificar o melhor touro para aquele objetivo de seleção ou para aquela fazenda. Rafa, e claro que a gente quer o resultado, né? E quais são os resultados que o produtor vai colher com o plano genético na propriedade? Esse é o ponto-chave. O primeiro ganho que ele vai ter é a utilização do touro certo ou do grupo de touro certo para aquele criatório. Isso já é um ponto-chave. E qual que é esse touro? Aquele touro que vai conseguir trazer mais genética ou aumentar a carga genética dentro do rebanho daquela característica que é importante para ele. Seja ganho de peso, seja habilidade materna, seja características de carcaça. Então, a precocidade sexual, que é um tema hoje que o pessoal tem buscado muito para encurtar o ciclo. Enquanto você encurta o ciclo, você põe dinheiro mais rápido dentro da propriedade. Então, dentro daquele objetivo, dentro daquelas características que a gente busca dentro de uma fazenda ou dentro de um objetivo de seleção, o plano genético ele vai acertar no alvo aquele touro que vai contribuir de forma mais acentuada ou de forma mais assertiva para aquele objetivo de seleção. Então, o ganho é fundamental, tanto que é uma das ferramentas hoje que mais a gente se utiliza em grandes criatórios, aí, em gado comercial, não, nem em gado de seleção, vamos dizer assim, mas em gado comercial. Essa seleção massal ela é fundamental, porque o melhoramento ele é uma seleção massal. E o plano genético ele ajuda muito isso. A gente identificar os melhores touros para cumprir o papel, para melhorar aquelas características que vão gerar mais ganho ou mais lucro para o cliente. E para falar de plano genético, a gente trouxe ela, Luísa Mangucci, consultora técnica aqui da Alta, para explicar ainda mais sobre essa ferramenta importantíssima para o produtor. Luísa, fala para a gente um pouquinho sobre o plano genético. Quando é que ele se faz necessário na propriedade que o produtor já começa a falar assim, olha, estou precisando de um plano genético aqui para me orientar a chegar no meu objetivo final? Um planejamento, não somente um plano genético, ele se faz necessário em todo negócio que visa a lucratividade. E dentro da pecuária não é diferente. A gente tem 4 pilares que a gente sabe o quão importante é para sustentar um negócio eficiente, que é o manejo, que é a nutrição, que é a sanidade e que é a genética. Então, a genética é um desses pilares que a gente precisa de planejar para ter cada vez mais eficiência e trazer cada vez mais a lucratividade para dentro do negócio. A gente sabe que o plano genético ele vai orientar, vai guiar, vai pegar na mão do produtor realmente para construir um sistema forte, que dê resultados e bem lucrativo. Mas, afinal, quais são os objetivos desse programa para o produtor? Então, David, como a gente está falando, né, da importância de se ter um planejamento, o plano genético ele tem por objetivo facilitar, né, ajudar, auxiliar o produtor a encontrar a melhor genética para dentro do seu negócio de acordo com os objetivos de seleção. Então, basicamente, esse é o ponto macro do plano ou do planejamento genético. Luísa, vamos acompanhar agora o depoimento da equipe da Reunidas Baumgart, que só tem coisa boa para falar do plano genético, afinal eles o utilizam há bastante tempo e têm colhido bons frutos. O plano genético, ele se faz ele é essencial para qualquer tipo de melhoramento genético que você quiser fazer no seu rebanho. Você pode ter a precocidade, mas se você não tiver uma sequência, né, de cruzamentos
em que você procure sempre a melhoria e não uma estagnação, né, de melhoria, o planejamento genético ele é essencial, ele é praticamente a tábua fundamental da operação de cruzamento industrial. Não tem nem como falar em melhoria genética se você faz um planejamento antecipado, né, a execução dele e a confirmação dele através do peso de abate dos animais e consequente rastreabilidade das melhores matrizes, né. Luiz, a gente sabe que a pecuária está evoluindo ano após ano. Praticamente a cada semana a gente tem uma nova tecnologia, um novo índice sendo escancarado no mercado. E qual que é a validade do plano genético na propriedade? Essa atualização que a gente chama do plano genético, ela tem que ser feita todos os anos. Antes de cada estação de monta, é importante que ele se faça essa atualização do índice para que a gente conheça os novos reprodutores. Por quê? Nesse tempo entrarão touros jovens, as provas são atualizadas, então o ranking dos touros vão mudar. Mas uma coisa que é importante é que o índice ele deve ser mantido, a não ser que seu objetivo ele tenha sido ajustado. Então, o índice personalizado que foi criado hoje, ele deve ser utilizado no próximo ano, a não ser que você queira pressionar mais certas características, e aí esse índice ele pode ser ajustado ao longo dos anos conforme você vai medindo. E isso é uma coisa muito importante. Não é porque você desenhou o seu índice personalizado, que você tem o ranking dos melhores touros, que você está tranquilo, que você não tem que fazer mais nada. Pelo contrário, você tem que acompanhar esses resultados, a evolução desses resultados, para verificar se é realmente esse planejamento que você deseja para o seu negócio. Então, o acompanhamento é algo primordial para que a gente tenha sucesso no negócio. O plano genético, ele nos auxilia a minimizar as falhas, né? Então, aumentando as chances de acertos. Mas para que a gente saiba se está acertando ou não, a gente tem que fazer esse acompanhamento ano após ano. Luísa, é claro que o produtor fica atento. Poxa, um programa tão especial como o plano genético, quanto que eu vou precisar desembolsar para ter na minha propriedade? É super interessante isso, né, David? Porque aqui na Alta a gente quer entregar resultados. Para a gente entregar resultados, a gente quer ser parceiro do nosso cliente. E esse programa, ele é de graça, ele é acesso livre para os nossos clientes. É só procurar a nossa equipe técnica que está capacitada para fazer, né, e delinear esse índice personalizado junto de você e sair o ranking dos touros para que você conhecer os melhores reprodutores para o seu negócio. Luiz, a gente sabe que o plano genético oferece vários benefícios e um deles é a maximização dos resultados. E isso ajuda e muito o produtor, né? Exatamente, David. Todos os planejamentos são imprescindíveis para que a gente garanta o sucesso, né, e a eficiência produtiva dentro de um negócio. E para isso é preciso que todas as engrenagens de todos os pilares que a gente falou no início, eles rodem em conjunto, né, e rodem em harmonia, né? A nutrição, a sanidade, o manejo e a genética, eles precisam estar rodando em conjunto para que a gente consiga garantir esse sucesso. E mais do que isso, a genética ela tem um desafio um pouco maior, porque hoje o que você escolhe de genética, nós vamos desmamar esses animais somente daqui 2 anos. E durante esses 2 anos a gente não consegue agir ali em loco para poder fazer alguma correção. Então, isso faz da nossa decisão, do nosso planejamento, ainda mais importante para o sucesso do negócio. E agora a gente acompanha um outro depoimento, Luísa, da Fazenda Brasil, que ele conta para a gente um pouco mais como que é aplicado o plano genético na propriedade e quais são os resultados que ele tem obtido. E a genética ela é uma das bases mais fortes, né, que tem na pecuária para a gente melhorar ganho, né, ou enfim, melhorar a reposição. O planejamento genético ele vem lá 3 anos antes, né, pelo menos. Então, se a gente não olhar para isso com detalhe, você imagina a dificuldade que a gente vai ter lá na frente para estruturar esse planejamento de curto prazo dentro de uma genética que está vindo totalmente descasada com
com esse plano de curto prazo. Então, é até um negócio assim, a gente fala que existe até certas utopias nesse planejamento, que a gente planeja, e às vezes lá na frente, 3 anos, você não vai encontrar exatamente aquilo que você achou que ia encontrar. Mas se você não planeja, imagine se você então não planejar. Então assim, a gente tem melhorado isso, né? A gente tem focado bastante nisso, mas a gente já vem de uma história de foco em planejamento genético, né? E voltando para a integração, a gente precisa de animais que trabalhem ali nesse ciclo rápido e curto e que não fique para trás. Então acho que precisa englobar tudo isso e achar as características que são importantes no processo. E para quem quer levar o plano genético para a propriedade, o que ele precisa fazer, Luísa? David, é muito simples, é só procurar. A nossa equipe está esparramada por todo o Brasil, então basta procurar a equipe mais próxima de você. Todos os nossos consultores estão capacitados a fazer o plano genético e melhor te atender. Luísa, muito obrigado pela sua participação no nosso Pecuária em Alta de hoje. E a gente continua com o Rafael Oliveira aqui para a gente falar sobre pecuária de corte, sobre as novidades e tendências do mercado. A gente agora entra para um outro assunto muito importante, que é o manejo da maternidade, né, Rafa? Que é um assunto muito importante para a pecuária de corte, até porque o bezerro é o lucro da propriedade, mas para ter esse lucro é preciso ter algumas precauções, alguns cuidados. E quais são esses cuidados que o produtor precisa ter nesse momento importante? David, é muito importante o manejo de maternidade e a estação de monta, novamente, que é tema que a gente falou lá atrás, ele passa a ser importante aí, porque as vacas vão parir no momento certo. Uma das principais dificuldades que a gente tinha lá atrás, quando não se fazia estação de monta, eram os bezerros que nasciam na época da chuva. Isso era uma complicação tremenda. E hoje a estação de monta, ela faz com que os animais, a grande maioria dos bezerros, o ideal é que nasce fora da estação de chuva. Então, assim, isso já é um ponto que a estação de monta já facilita muito. Mas o manejo de maternidade hoje, ele passa a ser muito importante. A gente tem feito mensurações aí em questão de qualidade de colostro, principalmente novilhas de corte. A colostragem, ela é importante, muito importante também aí no corte, para quem quer fazer vamos dizer assim, quem quer ter um manejo de maternidade interessante. A gente está vendo grandes fazendas de corte já fazendo utilização do colostro em pó, principalmente para suprir a falta ou a deficiência de um colostro de boa qualidade, principalmente em novilhas de corte. Então, fica a primeira dica, utilização de colostro em pó, isso é uma ferramenta muito interessante. Curar um umbigo, isso é fundamental, a cura do umbigo é muito interessante. A gente está utilizando muito a pesagem dos bezerros no nascimento, justamente para a gente fazer uma seleção e um crivo aí, já em termos de nascimento de bezerro. Esse tamanho de bezerro, principalmente por causa de precocinha, tem dado problema, então a pesagem de bezerro é importante. Então, sim, essa manejo de maternidade ele é muito importante, porque esse bezerro ele tem que nascer bem, lógico, ele tem que ter as primeiras horas de vida, mamar um colostro de qualidade, pegar uma fêmea com habilidade materna boa para limpar ele, fazer uma cura de umbigo bem feita, então passa por manejo de capataz, porque essas primeiras horas é fundamental para o bezerro ter uma desmama importante. Então é um tema interessante, é um tema muito importante e é um tema que requer muito cuidado. Então, fazer uma colostragem bem feita, uma cura de umbigo, fazer com que o bezerro ele se desenvolva muito rápido ali nas primeiras horas, isso tudo impacta por uma desmama bem feita, David. Bom, a gente chegou ao fim do nosso programa Pecuária em Alta, especial Corte Zebu, que trouxe várias informações para você. Rafa, muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes para participar do nosso Pecuária em Alta. Eu que agradeço, David, é sempre um prazer poder falar com todos aí, poder contribuir um pouquinho aí com quem nos assiste aí, com nossos clientes e parceiros aí de casa. E para você ficar por dentro de todo o conteúdo da Alta, você já sabe, né? Só você seguir a gente no canal no YouTube, também seguir a gente nas redes sociais, tem sempre novidade. O nosso canal no YouTube está recheado de vídeos, conversas técnicas para você ficar por dentro do mundo da pecuária. No Spotify, na sua plataforma de podcast preferido, a gente tem sempre, toda quinta-feira, um episódio novinho para você. E a gente volta a se encontrar no próximo Pecuária em Alta. Forte abraço e até mais!